Olá, o meu nome é Sheila Pereira Krieger, eu sou formada em Química Industrial e aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química da URGS, e o seminário que eu vou apresentar é sobre o espalhamento de luz estático na caracterização de polímeros. Essa apresentação ela está dividida em introdução, onde o fenômeno de espalhamento de luz vai ser explicado e que informações ele pode dar. A parte de teoria, onde serão discutidas as equações que regem o fenômeno. A parte da prática, que tem que informações a gente precisa para fazer essa análise e quais os equipamentos e os cuidados. A parte de aplicações e conclusões. Então, primeiro, sobre o espalhamento de luz, é necessário que a gente responda duas perguntas. O que é e que informações ele fornece? Então, o espalhamento de luz ele ocorre quando uma luz incide em uma partícula e ela é espalhada em diferentes direções. Isso se dá pela interação do espectro eletromagnético da luz com a partícula devido à sua polarizabilidade. Então, quando esse espalhamento ocorre sem a mudança do comprimento de onda da luz incidente, ele é chamado de espalhamento Rayleigh, que foi dado em nome ao pesquisador que desenvolveu trabalhos entre 1871 e 1899 sobre o assunto. O espalhamento Rayleigh ele contempla partículas esféricas pequenas, não absorventes e em estado gasoso. Desde o primeiro trabalho de Rayleigh, ele visava explicar por que o céu era azul. Então, desde esse primeiro trabalho, ele chegou a uma relação de que a intensidade da luz espalhada num ângulo θ de observação, ela era inversamente proporcional ao comprimento de onda dessa luz. Então, no caso, durante o dia, os comprimentos de luz menores, no caso o azul e o violeta, são os que mais sofrem espalhamento. Então, eles são espalhados quando entram em contato com as partículas da atmosfera, e por isso a gente enxerga o céu azul. Já durante o pôr do sol, a distância entre o observador e o sol ela é maior, então os comprimentos de onda menores são espalhados, e o que a gente enxerga, na verdade, é a luz transmitida, já que nesse horário a gente está olhando para o sol no ângulo θ próximo de zero. Então, os primeiros trabalhos visavam explicar esse fenômeno. Mas o que esse fenômeno ele pode nos dizer sobre partículas e polímeros também? O espalhamento de luz ele pode ser feito de três maneiras. O espalhamento de luz estático, onde a informação que a gente vai ter da partícula ou do polímero, ela é a intensidade, uma média no tempo. Então, as informações que a gente tem é a massa molar média ponderal, no caso dos polímeros, raio de giro e o segundo coeficiente virial. Nesse seminário vai ser dado foco nesse espalhamento de luz e eu vou comentar melhor ele, então, ao longo da apresentação. Mas também existe o espalhamento de luz dinâmico, onde a informação que a gente tem é a variação da intensidade ao longo do tempo. Ela vai ter flutuações devido à movimentação das partículas em solução. Por causa desse movimento, é possível encontrar o coeficiente de difusão e, a partir dele, o raio hidrodinâmico das partículas. Além disso, existe o espalhamento de luz eletroforético, que dá o potencial zeta, que é uma medida que pode nos dizer a estabilidade de um sistema coloidal, por exemplo. Então, o espalhamento de luz, ele pode nos dar diversas informações sobre partículas, polímeros ou sistemas coloidais. E hoje em dia existem equipamentos que fazem os três espalhamentos de luz num equipamento só. Então, um equipamento pequenininho, uma pequena quantidade de amostra, é capaz de dar todas essas informações. Mas a gente precisa saber como operar esse equipamento, que equações que regem esses fenômenos e quais as limitações dela, para a gente saber o que pedir para o equipamento fazer. Então, agora, na parte da teoria, eu vou explicar qual é a equação que rege esse fenômeno. Então, se a gente tem uma luz incidente, nesse caso não polarizada em uma partícula,
onde um detector está detectando a luz espalhada a um ângulo θ em relação à luz incidente, numa distância r, e considerando que essa partícula tem um diâmetro menor do que o comprimento de onda da luz incidente dividido por 20, essa é a equação de Rayleigh, onde a gente tem a intensidade da luz espalhada no ângulo θ de observação, vezes essa distância ao quadrado, dividido pela intensidade da luz incidente, e que é igual a essa expressão onde nós temos a polarizabilidade da partícula. É a partir da polarizabilidade que a gente vai encontrar aquelas informações que eu falei anteriormente. Esse termo de 1 mais cosseno de θ, ele é devido à luz incidente não polarizada. Se ela for polarizada verticalmente ou horizontalmente, esse termo ele muda. Então, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, considerando uma solução ideal, depois uma solução real, e por último, o efeito de partículas grandes, quando a gente não está nesse diâmetro menor do que o comprimento de onda, dividido por 20. Então, a primeira coisa a se fazer é que essa equação ela vale para uma partícula. Então, a gente precisa fazer valer para a quantidade de partículas que a gente tem ali no meio onde está ocorrendo o espalhamento. Então, a gente vai multiplicar pelo número de mols vezes o número de Avogadro e dividir pelo volume. Então, assim, a gente tem a informação para NL partículas presentes no volume de espalhamento. Agora, a gente precisa inserir aqui o termo da polarizabilidade. Ela é igual ao índice de refração da solução vezes a massa molar e vezes a variação desse índice de refração da solução com a concentração do analito. Então, inserindo esse termo ali dentro ao quadrado, a gente finalmente tem aqui uma informação sobre a partícula que está sendo analisada, que é a massa molar. Para simplificar um pouco aquela equação, existe o chamado raio de Rayleigh, onde ele é igual a essa expressão aqui, que se a gente comparar com a equação anterior que eu mostrei, é nada mais do que ela dividido por 1 mais cosseno de θ. Então, a gente fica com essa expressão, que para facilitar, esse termo todo aqui, que depende do índice de refração e do comprimento de onda, ele vai se tornar uma constante K. Então, ele depende de propriedades do solvente e do comprimento de onda da luz que está sendo utilizada. Então, o raio de Rayleigh se torna K vezes a massa molar vezes a concentração. No caso de um polímero, essa massa molar e a concentração, ela não vai ser a mesma, porque podem ter polímeros com cadeias com diferentes massas molares. Então, a gente precisa fazer um somatório dessas diferentes massas molares nas suas respectivas concentrações. Se a gente se a gente dividir Kc sobre o raio de Rayleigh, a gente vai ter exatamente o inverso da expressão da massa molar média ponderal. Então, fazendo Kc dividido pelo raio de Rayleigh, a gente encontra a massa molar média ponderal do polímero. Seguindo agora considerando uma solução real, são adicionados os termos de coeficientes viriais nessa expressão. Como a partir do terceiro esses coeficientes são muito pequenos, eles são desconsiderados. Então, a equação que a gente fica é a anterior mais 2 vezes o segundo coeficiente virial vezes a concentração. Então, aqui a gente já encontra a segunda informação que o espalhamento de luz estático pode nos dar. Então, o segundo coeficiente virial, ele indica a qualidade do solvente. Se esse número ele for positivo, ele indica um bom solvente e mostra que a interação entre o polímero e o solvente ela é maior do que as cadeias de polímero entre si. Se o A2 for negativo, indica que o solvente é ruim e que tem pouca interação entre polímero e solvente. Passando agora para partículas grandes, a gente tem que levar em consideração que quando elas são muito maiores do que a luz que está incidindo nela, o comprimento de onda dessa luz, pode ocorrer o espalhamento em mais de um ponto. Então, nesse caso aqui, considerando 2 pontos da cadeia de polímero,
a gente pode analisar como que a onda vai ser espalhada em diferentes ângulos. Se a gente olhar nesse θ1, vendo a onda que partiu desses dois pontos, não ocorreu nenhuma interferência destrutiva. Já se a gente olhar no ângulo θ2, nesse ângulo maior, a gente vê que aqui as ondas elas não estão em fase. Então pode ocorrer interferências destrutivas e construtivas também, que vão fazer com que a intensidade da luz espalhada ela varie, dependendo do ângulo que a gente está observando. Esse efeito ele não é observado se no ângulo θ igual a zero. A gente vê que se elas seguem aqui, elas seguem sem nenhuma alteração. Então, o que a gente tem que fazer é levar em conta o formato, né, a conformação do polímero em solução e tentar ficar o mais próximo do ângulo θ0. Para isso, é adicionado um termo, uma função P, que é a função de θ, que ela descreve o efeito de partículas grandes. Ela depende, então, da geometria das partículas e, no caso de polímeros, da conformação dos polímeros em solução. Na equação de Zinn, esse termo, essa função vira esse termo, onde nele a gente encontra o raio de giro do polímero. Então, esse 1 sobre P vira esse termo aqui, que ele é função do seno ao quadrado de θ. Assim, então, chegando nessa equação, a gente encontra as três informações que eu comentei no começo, que são encontradas através do espalhamento de luz. A massa molar média ponderal, o raio de giro e o segundo coeficiente virial. Mas como que a gente vai tratar essa equação, né, para chegar nesse resultado, visto que ela depende do ângulo θ e da concentração? Para isso, são feitos diferentes plots. Nesse caso aqui eu vou comentar o Zinn plot, que usa essa equação de Zinn, onde o que vai ser plotado é Kc sobre o raio de Rayleigh, em função de seno ao quadrado de θ sobre 2, mais Kc. Fazendo isso, a gente obtém essa grade. Esse K, ele não é o mesmo K anterior, ele é uma constante que é escolhida para dar o espaçamento entre essas linhas. Então, ele é no máximo 1 sobre a concentração máxima, já que ele multiplica a concentração. Então, esses pontinhos vermelhos são os pontos experimentais, onde a gente vai ter uma solução em diferentes concentrações e vai medir em diferentes ângulos θ. Então, para uma concentração, a gente mede em diversos ângulos, e para o mesmo ângulo, a gente mede diversas concentrações. Se for feita uma extrapolação para concentração igual a zero e para θ igual a zero, a gente obtém essas linhas aqui mais abaixo e mais à esquerda. Então, a partir desse gráfico, se a gente olhar a equação da reta dessa linha onde θ é igual a zero, o coeficiente linear vai dar 1 sobre a massa molar média ponderal, uma vez que se θ é igual a zero, todo esse termo aqui some, e a gente fica só com esse e o do coeficiente virial. Então, o coeficiente angular vai ser 2 vezes o segundo coeficiente virial dividido por k, já que a gente multiplicou por k antes. Se a gente olhar na concentração igual a zero, então esse termo aqui da concentração some, e o que a gente encontra também é um coeficiente linear de 1 sobre a massa molar média ponderal, e um coeficiente angular, onde a gente encontra o raio de giro inserindo a massa molar aqui. Então, dessa forma, partindo agora para a prática, o que a gente vai fazer é medir, então, o raio de Rayleigh, que na prática ele é medido a intensidade da luz espalhada da solução, menos a intensidade da luz espalhada apenas pelo solvente, vezes a intensidade absoluta de algum padrão, no caso tolueno ou benzeno, onde ele tem a intensidade conhecida, ela é encontrada na literatura, dividido pela intensidade desse padrão que a gente vai medir. O K, ele é encontrado medindo o índice de refração do solvente e como ele varia com a concentração do analito. Isso já pode estar na literatura ou, se for algum sistema diferente,
de analito e solvente, tem que ser feita essa determinação antes da análise. E além disso, aqui, claro, a intensidade, o comprimento de luz da luz que está sendo utilizada nesse experimento. Assim, então, a gente chega naquela equação, medindo as intensidades e com essa informação do índice de refração. E a função de forma pode ser encontrada na literatura também, dependendo se já foram feitos trabalhos sobre o sistema utilizado. E vale ressaltar que não necessita de um padrão do analito. O único padrão que é utilizado é tolueno ou benzeno. Então, é uma técnica que não vai depender de tu ter acesso a um padrão do analito, como é necessário em outras técnicas, né? Então, se é alguma molécula diferente, alguma molécula nova, é uma técnica que pode ser utilizada para determinar essas características, né, do analito. Agora, alguns cuidados que a gente tem que ter durante a análise. A concentração das soluções, ela tem que estar dentro do regime diluído, para evitar interações entre as cadeias de polímeros ou partículas. Porque se elas estiverem muito juntas, a gente vai ter, por exemplo, se duas cadeias estiverem juntas, a gente vai encontrar o dobro da massa molar. Então, por isso ela tem que estar sempre num regime diluído. A cubeta, ela tem que estar sem marcas de dedo, sem nenhuma sujeira ou arranhões, porque isso interfere no espalhamento de luz. Pode ocorrer alguma interferência ali devido a essas questões da cubeta. E também tem que ser feita a filtração da solução, porque poeira interfere muito e se tiver outros interferentes ali também, eles têm que ser filtrados para garantir que a gente só está tendo o espalhamento do analito e não de outras espécies. Os equipamentos eles podem ser feitos com onde é medido apenas um ângulo por vez, e aí esse detector ele é móvel, mas medindo apenas um por vez, ou então equipamentos que medem múltiplos ângulos de uma vez só. Passando agora para as aplicações, a gente tem aqui um sistema onde foi feita a análise da quitosana por espalhamento de luz estática, é um biopolímero, e foi feito exatamente o que eu mostrei ali antes. É feito o Zimplot, e eles encontraram uma massa molar média de 7,9 vezes 10 na 5 gramas por mol, um raio de giro de 207 nanômetros e um segundo coeficiente virial de 3,1 vezes 10 na menos 5. Eles encontraram também, antes disso, a variação do índice de refração com a concentração, de 0,2378 ml por grama. Nesse segundo caso, Villette e colaboradores estavam estudando um sistema de metilcelulose com um surfactante. Já na parte de materiais e métodos, foi dito que esses parâmetros da metilcelulose foram determinados por espalhamento de luz estático em uma solução de 100 milimols de NaCl, utilizando o Zimplot, mas ele não era o foco do trabalho. Então, era uma informação que estava lá nos materiais e métodos, mas que ela é necessária quando alguém for reproduzir o trabalho, né? Para garantir que a metilcelulose que estão usando tenha a mesma massa molar, porque isso interfere bastante, né? Então, eles encontraram uma massa molar média de 3,6 vezes 10 na 5 gramas por mol, um raio de giro de 68,7 nanômetros e um segundo coeficiente virial de 4,94, mostrando que a água, no caso, era um bom solvente. Mas, além disso, foi usado de uma forma diferente o espalhamento de luz estático nesse trabalho. Ele foi utilizado para mostrar onde ocorria a mudança da temperatura de separação de fase da metilcelulose. Porque quando a metilcelulose vai gelificar, antes disso ocorre uma separação de fase. Então, elas se juntam, as cadeias começam a se juntar, formando agregados, e ocorre essa separação de fase antes das cadeias começarem a se linkar para formar o gel.
Então, aqui, nos quadradinhos brancos, a gente vê que onde tem uma grande diferença na intensidade da luz espalhada, onde ela aumenta bruscamente por volta de 50 graus, é onde as partículas começam a se agregar. Quando foi adicionado um surfactante, o brometo de dodecil trimetilamônio, ele interagiu com a metilcelulose a partir da cauda hidrofóbica dele e impediu que as cadeias se juntassem. Então, foi necessário aqui, a gente vê nas bolinhas pretas, que a temperatura onde ocorre essa mudança da intensidade da luz espalhada é por volta de 60 graus. Então, ele não dá nenhuma daquelas 3 informações que eu falei antes, mas ele pode dar essas outras informações só pela intensidade da luz espalhada, não algo que a gente vai calcular. Nesse outro trabalho, Winiger e colaboradores determinaram que a quitina que eles extraíram com líquido iônico, ela não era solúvel nos solventes em que geralmente a quitina é solúvel para fazer essas análises. Porque a quitina ela é extraída geralmente por métodos muito extremos. Ela é utilizado ácidos fortes, base forte. Então, isso acaba afetando na massa molar do polímero obtido. Então, segundo eles, a quitina extraída com líquido iônico, ela teria uma massa molar maior. E o que eles estavam tentando fazer era justamente mostrar que essa massa molar era maior, mas ela não estava sendo solúvel em sistemas geralmente utilizados nos métodos tradicionais. Porque, por exemplo, geralmente é utilizado o método da viscosidade, mas ele utiliza parâmetros que são tabelados para um sistema de analito e solvente, e que para eles serem tabelados, é preciso antes disso já ter a massa molar determinada por um outro método. No caso, a cromatografia de permeação em gel, de exclusão de tamanho. Então, geralmente, é determinado aqui a massa molar e é feito o cálculo dessas constantes para que depois seja determinada a massa molar sempre que necessário por viscosidade, que é um método mais prático. Mas então, essas constantes elas dependem do solvente. E como a quitina desse trabalho não era solúvel em nenhum dos solventes que já tinham essas constantes, eles não conseguiram fazer por esse método. E eles também não conseguiram determinar as constantes pela cromatografia porque a coluna era incompatível com o líquido iônico. Então, o único método que eles conseguiriam utilizar era o espalhamento de luz. Então, aqui comparando a quitina que foi extraída com líquido iônico e uma quitina comercial, que era extraída pelo método tradicional, eles viram que realmente a massa molar da quitina deles era maior. Mas um ponto desse trabalho que vale ressaltar é que quando eles mediram a quitina comercial pelo método de cromatografia, eles viram que o valor que eles obtiveram aqui com o espalhamento de luz, ele foi cerca de 25 a 30% maior, esse por espalhamento de luz, do que pelo outro método. Então, eles viram que estava tendo essa diferença, mas então que esse método ainda precisaria ser otimizado. E os pontos que eu acho que poderiam ser melhorados nesse trabalho é que eles comentam que não conseguiram filtrar as amostras, porque alguma incompatibilidade ali com o filtro por causa também do líquido iônico. Então, como eu falei antes, a poeira ela interfere muito, então não conseguir filtrar pode sim trazer um erro. E eles não fizeram o Zin plot que eu mostrei. Eles utilizaram um outro plot que não considera o segundo coeficiente virial. Então, ali eles também podiam ter um erro, porque eles não estavam considerando ali algumas coisas que talvez para o tamanho de polímero que eles tinham deveriam ser consideradas. Nesse outro trabalho, os autores eles estavam avaliando a degradação da celulose
através do espalhamento de luz estático. Nesse caso, o método que eles escolheram transformava a celulose nesse outro composto aqui, o tricarbanilato de celulose, mas essa reação também tinha subprodutos. E o trabalho que tinha na literatura com esse sistema, ele desconsiderava também o segundo coeficiente virial e ele não dizia como calcularam a variação do índice de refração. Então, por isso, os autores resolveram fazer esse trabalho mostrando tudo isso que não foi mostrado no trabalho anterior, que tinha na literatura, fazendo então a separação antes desses subprodutos com a cromatografia por exclusão de tamanho. Então, eles viram aqui, em preto a gente tem o sinal de espalhamento de luz, da intensidade, e em vermelho o detector de índice de refração. Então, nesse caso, não foi feita ali a medida em uma cubeta, como geralmente é feito. Ele foi feito online ali no eluente que estava saindo da coluna. E aqui dá para ver que essa é a molécula de interesse, né? A celulose ali modificada. Ela, aqui no vermelho, ela não tem um sinal, quase praticamente não tem sinal no índice de refração. Então, ela varia muito pouco o índice de refração da solução. Enquanto os subprodutos, a gente vê que tem aqui um grande sinal. Então, no trabalho anterior, onde não foi separado esses subprodutos da solução, quando eles determinaram o índice de refração, na verdade, eles não estavam determinando da molécula, do polímero em si, e sim desses subprodutos. Então, separando aqui, eles obtêm essa variação do índice de refração com a concentração do polímero mais assertiva, e então eles utilizaram o Zimplot para calcular a massa molar da celulose e, por fim, calcular o grau de polimerização e ver como que estava a degradação da celulose em diferentes dias. Mas no caso aqui, comparando, eles encontraram um segundo coeficiente virial negativo, de menos 1,43 vezes 10 a menos 3. Eles dizem que, mesmo sendo negativo, ele ainda é muito pequeno, então não teria ocorrido uma precipitação do analito. No trabalho anterior, os autores diziam que o valor era 5 vezes 10 a menos 4 e por isso, então, eles resolveram não considerar ele nos cálculos, porque diziam que a diferença da massa molar, não considerando o A2 e considerando, era em torno de 1% a diferença. Então, eles estavam fazendo por um método mais simples, alegando que a diferença era pequena. Mas nesse trabalho, utilizando o A2 calculado e calculando a massa molar pelo outro plot sem considerar ele, as diferenças eram de 12%. Então, aqui também é um caso que os autores resolveram ser críticos com o trabalho que já tinha, porque também não adianta já ter um trabalho na literatura, mas ele não está totalmente certo, né? Então aqui eles conseguiram mostrar que, na verdade, influenciava sim utilizar o segundo coeficiente virial ou não, no caso aqui fazendo o Zimplot, porque eles poderiam estar subestimando a massa molar do polímero, eles estavam encontrando valores maiores aqui. O mesmo caso que ocorreu no outro artigo, eles também estavam encontrando valores maiores do que pelo GPC, né? Então, realmente utilizar ou não o A2 pode ser crucial para determinar corretamente a massa molar do polímero. Então, concluindo, o espalhamento de luz, ele traz uma variedade de informações, sendo estático, dinâmico ou eletroforético. A gente consegue obter várias informações, tanto de nanopartículas como de polímeros e também de sistemas coloidais, de suspensões. O espalhamento de luz estático, ele nos dá então a massa molar absoluta, porque ele não necessita de um padrão. Ele nos dá propriedades estáticas, como o segundo coeficiente virial e o raio de giro. Mas ele é uma técnica que ela necessita bastante atenção no preparo de amostras, porque pode ter interferentes, como a gente viu ali no caso em que tinham os subprodutos que estavam afetando
o índice de refração que é utilizado nos cálculos, né? E também uma atenção ao tratamento de dados, porque a gente tem que ver a validade dessas equações, elas têm um limite ali em que elas podem ser aplicadas, e também existem diversos plots, e a gente também viu que, considerando ou não o segundo coeficiente virial, a gente pode ter diferentes valores, né? Então, muito obrigada pela atenção. Eu deixo aqui o meu contato através desse QR Code, vocês podem encontrar o meu e-mail, e fico à disposição para